Nós vamos falar hoje sobre as enzimas. As enzimas, elas são pequenos trabalhadores no nosso organismo que são responsáveis pelas reações químicas das nossas células. Então, elas vão manter tudo funcionando no nosso organismo. Mas o que são de fato as enzimas? Bom, as enzimas, elas são proteínas que vão atuar como aceleradores no nosso organismo. Vamos colocar assim como catalisadoras. Então, elas vão fazer uma aceleração. Um exemplo disso é você está comendo um pão. E esse pão tem amido. O amido no nosso organismo, ele leva muito tempo para ser quebrado em pequenas partículas de açúcar. Então, a amilase vai fazer a quebra desse amido de forma muito mais rápida do que ele levaria para fazer sozinho no nosso organismo. Então, tipo assim, vamos supor que levasse 30 minutos. Com a quebra e a amilase, com a aceleração, ele vai levar, 5 minutos. Fica muito mais rápido. Mas e como as enzimas funcionam? Cada enzima tem uma parte chamada sítio ativo. É como se você pega uma esponja de lavar louça, que fica mais fácil, pega uma esponja de lavar louça, faça um corte nela, triângulo, retângulo, quadrado, como você preferir. E aí, essa pequena parte, vamos chamar de substrato. A enzima precisa desse substrato para se encaixar nela, para que elas façam o trabalho. Então, ela vai transformar o substrato em produto e essa transformação vai ser a quebra da molécula, a aceleração no geral, tá? A estrutura da enzima, ela é a mesma estrutura que a proteína. Elas precisam de um grupo de aminoácidos que vão se enrolar assim e vão formar uma estrutura tridimensional, muito específica, como eu já falei. Essa estrutura é muito importante porque ela vai permitir que o substrato se encaixe perfeitamente na enzima. Eles precisam ser iguais, o encaixe e a enzima precisam ser a mesma, senão vai acontecer algumas mudanças. A enzima pode alterar a sua forma, mas a sua estrutura, né? Dependendo de alguns fatores, que nós chamamos isso de desnaturação. As enzimas, elas são essenciais no nosso organismo na parte da digestão, da produção de energia e na replicação do DNA, lá naquela reta de DNA. Agora a gente vai falar sobre os fatores que fazem a desnaturação da enzima, né? O porquê que a enzima sofre esse processo de alteração. A temperatura das enzimas é muito importante, porque elas gostam de uma temperatura específica. Então, não pode ser nem muito baixa e nem muito alta, não pode ser nenhum dos extremos, porque senão elas vão parar de trabalhar ou vão simplesmente morrer, não vão mais existir. O pH, como vocês já sabem, ele vai medir se a solução é ácida, básica ou alcalina. E o pH altera e é muito importante nessa função, porque também existe essa questão, se for muito ácido ou muito básico, ela não vai fazer a função dela, ela vai deixar de cumprir o exercício dela. E a concentração de substrato. A concentração de substrato é importante porque se você tem muito substrato, a enzima vai trabalhar muito mais rápido. Só que ela vai trabalhar até um certo ponto, depois disso ela não consegue mais trabalhar, nem que tenha mais substrato. A cinética enzimática vai explicar isso, o porquê que acontece isso. Por quê? Ela vai atingir a sua velocidade máxima. Independente se vai ter mais substrato ou não, ela vai ficar saturada e vai atingir a sua velocidade máxima. A cinética enzimática, ela vai explicar exatamente isso. No começo você vai ter pouco substrato e conforme você vai acrescentando substrato, ela vai precisando aumentar a velocidade dela. Só que vai chegar uma hora em que ela não vai conseguir e isso vai torná-la saturada. Um conceito muito importante é a constante de Michaelis-Menten, que é o Km. Ela vai dizer o quanto o substrato e a enzima são íntimos, o quanto eles são best friends, o quanto eles são amigos. Se o valor de Km for muito alto, significa que a enzima precisa de mais substrato para trabalhar. Basicamente é isso que a escala ali vai dizer. A inibição enzimática já diz, né? O nome já está dizendo que elas vão deixar de existir ou serão bloqueadas ou desligadas. E existem 3 tipos de inibição enzimática. A primeira delas é a competitiva, em que vai ter um tipo de inibidor ali que vai querer competir com o substrato pelo sítio ativo ali da enzima. Ele vai brigar por aquele lugar. Vai ter o inibidor competitivo, que vai se ligar de um outro lado, não no sítio ativo, mas vai alterar a estrutura da enzima, independente se ele for ser ligado no sítio ativo ou não, ele vai
alterar a estrutura da enzima, mesmo que ele não fique ligado ali no sítio ativo. E a inibição mista, que ele vai se ligar à enzima antes ou depois do substrato se ligar, afetando a atividade de diferentes maneiras. Vai existir moléculas que o nosso organismo vai preferir a enzima do que outra no sítio, o substrato, porque é muito mais rápido de dissolver. Nós temos exemplos importantes como a amilase, que eu já falei, que é a quebra do amido em açúcares menores, que está presente na nossa saliva. A lipase, que vai ajudar a quebrar gorduras que digerimos na dieta. E o DNA, que atua na replicação do DNA essencial na divisão celular. Está presente na indústria alimentícia, como vocês já sabem, na medicina, para ser usado em tratamentos como a coagulação de vasos sanguíneos, de coágulos sanguíneos. E a pesquisa biotecnológica, que as enzimas são usadas para manipular o DNA e criar medicamentos. Então, vamos recapitular tudo isso daqui, que a enzima é essencial para o nosso corpo, porque ela faz o processo de aceleração. Ela é uma pequena máquina no nosso organismo que vai acelerar essas reações nossas biológicas para que sejam tudo catalisado de forma mais rápida, mais funcional, porque se demorar muito tempo, é capaz que nós não fôssemos nem sobreviver. Então é isso.